Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Nas últimas aulas a gente trabalhou um pouquinho a respeito de uma espécie de revisão das principais funções que nós estudamos lá do ensino médio. Introduzimos algumas funções que talvez vocês não tenham visto, como, por exemplo, as funções hiperbólicas, né? As inversas de algumas funções trigonométricas também, etc. Tá? E a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com uma ferramenta que vai servir como base para todo o nosso estudo do cálculo diferencial e cálculo integral, que é a ideia de limite de funções, tá? Então, a partir de hoje a gente vai começar a falar a respeito de limite, aprender a como se calcula limite de determinadas funções, estudar um pouquinho de continuidade de funções também, que vai ser um conceito importante para a gente, tá? E com base nisso a gente vai poder dar prosseguimento no nosso curso de cálculo 1, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho de limite de funções. E para a gente lembrar, para a gente dar início à nossa aula de limite, a gente vai relembrar aquele primeiro problema que nós estudamos, que lá na nossa primeira aula, nossa aula de introdução do nosso curso, foi o problema da velocidade instantânea, tá? Então, vou trazer um breve exemplo aqui para a gente discutir algumas coisinhas a respeito de velocidade instantânea. Então, o problema é o seguinte: imagine que uma bola é solta a partir de um ponto de observação do alto de uma torre em Toronto, 450 metros acima do solo. Desprezando a resistência do ar, encontre a velocidade da bola após 5 segundos, ou seja, no instante 5 segundos, qual seria a velocidade dessa bola onde ela foi soltada, tá? Então, a equação que modela esse probleminha pela lei de Galileu é essa daqui, tá? Considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8, então nós temos essa equaçãozinha, e o problema, a gente tem que se atentar que ele pede a velocidade da bola no instante igual a 5 segundos, ok? Então a gente fez uma tabelinha aqui com alguns valores, e vocês podem observar aqui na coluna da esquerda que, como nós queremos medir a velocidade da bola no instante 5 segundos, observa que, como nós discutimos lá no início das nossas aulas, falar a respeito de algo pontual, como é o caso da velocidade instantânea, é bem diferente de você falar de velocidade média. Porque para você trabalhar com velocidade média, o que você precisa? Você precisa de um intervalo de tempo, né? Você pega a posição do móvel em um certo instante, você pega a posição dele em um outro instante, e nesse intervalo de tempo você pega a diferença entre a posição, divide pela diferença entre os instantes, e você mede a velocidade média desse móvel nesse trajeto, certo? Só que isso é velocidade média. Aqui a gente está querendo trabalhar com velocidade no instante, que é exatamente a ideia de velocidade instantânea que nós discutimos lá no início da nossa aula. Ok? Então eu quero a velocidade instantânea. Então o que a gente vai fazer? Vocês devem lembrar, vamos só aqui rapidinho, que uma das coisas que nós falamos foi o seguinte, olha, imagina que você tem um móvel que se movimenta entre os instantes T1 e T2. Aqui a posição no instante T1, aqui a posição no instante T2. Então imagina que você quer medir a velocidade desse móvel no instante T1. Vocês devem lembrar que o que a gente fez para tentar responder essa pergunta? Nós ainda não respondemos ela, de fato, mas nós demos alguma ideia de como essa questão pode ser resolvida, né? Então,
uma ideia foi o seguinte: ao invés de nós trabalharmos nesse instante e medir a velocidade média entre esses instantes, vocês devem lembrar que a velocidade média entre esses instantes é exatamente o coeficiente angular dessa reta secante que toca nesses dois pontos, certo? Foi isso que nós falamos. Então, ao invés de eu trabalhar com todo esse intervalo, bora pegar um intervalo menor. Vamos reduzir esse intervalo. Vamos pegar daqui até aqui. E aí você calcula o coeficiente da reta secante, coeficiente angular da reta secante, que passa por esses dois pontos. Você tem a velocidade média nesse intervalo. Ah, mas você pode pensar, mas esse intervalo está muito grande, professor. Então, bora reduzir mais. Pega um instante menor. E assim por diante, você vai reduzindo cada vez mais e faz esses intervalos colapsarem no T1. Você aproxima cada vez mais esses intervalos de tempo, o tamanho desses intervalos de zero, ou seja, vocês aproximam esses pontos aqui que nós estamos tomando, exatamente desse camarada aqui do T1, que é onde nós queremos medir a velocidade instantânea. Então, uma ideia é você verificar como se comporta a tua função próximo do T1, quando você aproxima os valores de T desse carinha aqui inicial. Que no caso do problema é exatamente o 5, eu quero no instante 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou calculando a velocidade média. Primeiro eu calculei no intervalo de 5 a 6. A velocidade média vai dar isso aqui, olha, 53,9. Só que esse intervalo está muito grande, eu quero no 5, certo? Então, peguei um intervalo de 5 até 5,1. Já é relativamente pequeno esse intervalo. Tá? A velocidade média nesse intervalinho aqui já é 49,49 metros por segundo. Tá? Agora, se eu reduzo mais ainda, olha, se eu pego do 5 até o 5,05, a velocidade já passa a ser essa daqui. E aí você vai diminuindo gradativamente esses intervalos. Faz com que esses intervalos fiquem muito próximos, o tamanho desses intervalos fiquem muito próximos de zero, ou seja, você vai se aproximando cada vez mais do 5, que é o ponto onde você quer trabalhar. Então, olha, do 5 até o 5,01 dá isso aqui, do 5 até o 5,001 dá isso daqui, olha, 49,0049. O que a gente está observando? A gente observa que quanto menor for o intervalo de tempo, ou seja, quanto mais próximos os pontos eu pegar do 5, a minha velocidade média está se aproximando de quanto, gente? De 49, ok? Então, nesse caso, nós poderíamos conjecturar, ainda não é uma afirmação de fato, mas nós podemos conjecturar que a velocidade instantânea no tempo t igual a 5 é 49 metros por segundo. Tudo bem até aí? Então, nós estamos conjecturando que a velocidade no instante t igual a 5 dessa bola, quando solta dessa altura aí, é 49 metros por segundo, ok? Então, a gente vai definir, por enquanto, nós vamos definir que a velocidade instantânea em um ponto t0 de um móvel é o número para o qual o valor das velocidades médias se aproximam quando você calcula essas velocidades em intervalos cada vez menores, ou seja, em pontos cada vez mais próximos do t0. Então, você vai fazendo essa brincadeira. Você pega um intervalo de um certo tamanho e calcula a velocidade média. Depois você reduz esse intervalo, calcula a velocidade média. Reduz novamente e vai fazendo essas reduções. E vai observando se essas velocidades médias se aproximam de um determinado valor. Se elas se aproximarem de um determinado valor, você pode, por enquanto, conjecturar, depois a gente prova essas coisas, tá? Mas, por enquanto, nós poderemos conjecturar que a velocidade instantânea vai ser o valor para o qual essas velocidades médias se aproximam. Ok? Tudo bem? Então, isso é uma ideia de limite. Implicitamente, nós já estamos trabalhando com limite, só que com um conceito, não com a definição formal de limite, mas com uma definição intuitiva de limite. Porque aqui nós estamos primeiramente trabalhando só com a intuição. Então, isso aqui a gente fez um estudo com essa ideia da cinemática, com uma ideia de velocidade,
Só que nós podemos fazer isso com funções mesmo, tá? Então, por exemplo, olha a seguinte questão. Imagina que x tende a 1. Essa é uma nomenclatura que nós iremos utilizar em todo o nosso curso de cálculo, tá? Quando nós dissermos que x se aproxima de um determinado valor, nós estamos querendo dizer que esse x tende a esse valor, tanto pela direita desse valor, quanto pela esquerda desse valor, ok? Então, por exemplo, aqui, olha. Por exemplo, você tem uma reta aqui. Está aqui o ponto 1, tá? Aqui o ponto x igual a 1. Quando ele diz que x tende a 1, nós queremos dizer que os valores de x estão se aproximando cada vez mais desse 1. Só que não só por um lado, pelo outro lado também. Pela direita e pela esquerda, ok? Então, x tender a 1 significa que o x se aproxima de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda. Belezinha? Tá? E em termos de símbolo, a gente vai indicar isso aqui dessa forma, olha. A gente vai dizer que x tende a 1. Um x e uma setinha e o número 1, tá? Só para ficar claro o que a gente vai fazer. Então, se x tende a 1, os valores dessa função, será que eles se aproximam de algum número fixado, de um número real? Então, bora tentar fazer o mesmo que nós fizemos com a velocidade instantânea. A mesma ideia, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um intervalo e vou calcular a variação da função desse intervalo. Ok? E aí eu vou ficar reduzindo esse intervalo, vou reduzir o tamanho desse intervalo, até que os valores de x se aproximem muito, indefinidamente, do 1. E vou observar se essa função se aproximou de algum valor. Tá? Então, eu vou fazer isso tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí a gente montou essas duas tabelinhas, olha. Primeiro eu estou me aproximando de x por valores menores que 1. Então, olha, quando x é igual a 0,9, se você substitui 0,9 aqui, eleva ao quadrado menos 1 dividido por 0,9 menos 1. Isso vai dar 1,9. Se você fizer essa continha, isso aí vai dar 1,9. Tá? Agora, se você se aproximar mais ainda do 1, se você tomar o x como 0,99, a imagem da sua função nesse ponto vai ser 1,99. Certo? Se você tomar o x igual a 0,999, a imagem da tua função vai ser 1,999 e assim por diante. Você observa que pela esquerda porque eu estou me aproximando do 1 por valores menores que 1. Está claro isso aí? Alguma dúvida nisso? Então, estou me aproximando do x pela esquerda, desculpa, estou me aproximando de 1 pela esquerda porque eu estou me aproximando de 1 por valores menores que 1. Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, a minha função está se aproximando de quanto, gente? De quanto? De 2. Tudo bem? 1,9, 1,99, 1,999, assim por diante. Está se aproximando de 2. Agora, pela direita, olha. Tomei x igual a 1,1. A minha função, nesse ponto, vale 2,1. Tá? Quando eu tomo um valor mais próximo ainda do 1, como é o caso de 1,01, a minha função vai para 2,01. E assim por diante. 1,001, a minha função vai para 2,001 e assim por diante. Quando eu me aproximo do 1 pela direita, a minha função está se aproximando de quem? Do 2 também. Então, observa que eu me aproximei do 1 pela direita e pela esquerda. Em ambos os casos, a minha função se aproximou de 2. Então, nesse momento, a gente pode conjecturar, intuitivamente nós podemos afirmar, que o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2. Limite por quê? Porque a nossa função está se aproximando do 2 quando o x se aproxima do 1. Em termos
algébricos, nós podemos reescrever essa informação assim, olha. Nós vamos escrever assim, olha, o limite, ok? Limite, quando x tende a 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, da função x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. Nós vamos reescrever isso dessa maneira. Ok? Acabamos de verificar que o limite dessa função aqui, olha, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é 2. Só que nós verificamos isso intuitivamente. Ok? Nós ainda não provamos, de fato, matematicamente, que esse limite é 2. Mas, por enquanto, vamos acreditar nisso. Intuitivamente, nós acabamos de mostrar que o limite dessa função, quando x tende a 1, é 2. Está claro isso aí? Tudo bem? Tá, beleza. Então, estudar limite é verificar para onde uma determinada função tende ou se aproxima quando o parâmetro dessa função se aproxima de um certo valor. Ok? Então, aí eu verifiquei para onde a função x² menos 1 sobre x menos 1 se aproximou quando o meu parâmetro x se aproximou de 1. Nesse caso, a função se aproximou de 2. Tudo bem até aí, gente? Então, vou passar. Então, está aqui, olha. Essa é a notação que nós temos para limite. Tá? E esse outro. Vamos verificar esse outro exemplo. Qual o valor do limite dessa função aqui, x² menos 5x mais 6, quando x tende a 1? Então, o que a gente vai fazer por enquanto? A gente vai fazer a mesma coisa. Vou me aproximar de 1 pela direita e pela esquerda, por alguns valores, e vou ver se a minha função vai se aproximar de um determinado valor. Se ela se aproximar desse valor, eu vou intuitivamente dizer que esse valor é o limite dela. Tá? Então, nós montamos mais duas tabelinhas aqui, olha. Novamente, eu me aproximei aqui do 1 pela esquerda e pela direita. E olhando os valores da tabela, a nossa função está se aproximando de quem nos dois casos, gente? De 2 também, né? Se aproximou de 2 também. Então, posso dizer que o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2. Tranquilo até aí? Novamente, gosto de enfatizar isso. Isso é uma ideia intuitiva. Porque, na real, é o seguinte. Você tem que se aproximar do x com todas as sequências possíveis. Observa que eu me aproximei do x igual a 1 com essa sequência. Olha, 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante. Só que, matematicamente, para a gente estudar o conceito de limite de maneira precisa, a gente teria que estudar o comportamento da função quando nós nos aproximamos de 1 com todas as sequências numéricas possíveis, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Só que isso, fazendo isso na Munheca, isso dá muito trabalho. Então, nós vamos aprender alguns meios de como otimizar esse trabalho aí, tá? Então, olha, essa é a definição intuitiva de limite que nós estamos falando para vocês, tá? Suponha que você tenha uma função f de x que esteja definida em todos os pontos próximos de um certo ponto P. A função ela não precisa estar definida nesse ponto P, de fato, tá? Ela só precisa estar definida próxima a esse ponto, como por exemplo aqui, olha, volta para cá. Observa que eu estudei para onde essa função se aproximou quando x se aproximou de 1, certo? Mas essa função está definida em x igual a 1? Não. Qual é o domínio dessa função aqui, gente? Qual é o domínio dessa função f? São todos os reais, com exceção do x igual a 1. No 1 ela não está definida. Só que, para nós estudarmos limite de função, a função nem precisa estar definida no ponto para onde o x vai tender. Entendeu?
Porque como é que é o gráfico dessa função? Vocês sabem esboçar o gráfico dessa função? F de x igual a x² menos 1, sabe, né? A gente já falou nas aulas anteriores. Como é que a gente pode esboçar o gráfico dessa função? É facinho esse daí. Eu posso reescrever essa função, x² menos 1. Observa que x² menos 1 é o mesmo que x² menos 1 ao quadrado. Sim ou não? E aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Como é que eu reescrevo a fatoração da diferença de quadrados? É a soma dos termos vezes a diferença dos termos, não é assim? Sobre x menos 1. Tudo bem? Aí bem aqui, olha, para todo x diferente de 1, eu posso fazer esse cancelamento, e essa minha função passa a ser essa daqui, olha. A função x mais 1. Certo? Como é que é o gráfico da função x mais 1? O gráfico da função x mais 1 é o seguinte, olha. Ela passa aqui no 1 e é uma reta crescente. Então, ela faz isso aqui, olha. Só que bem aqui, olha, no x igual a 1, bem aqui no x igual a 1, quando x é igual a 1, por essa função, o y seria 2. 1 mais 1, 2. Só que bem aqui a bolinha é aberta. Por quê? Porque a nossa função não está definida em 1. Tudo bem? Mas o fato dessa função não estar definida em 1 não me impede de estudar o limite dela. Estudar o limite de uma função é verificar para onde essa função se aproxima, de onde ela se aproxima, quando o meu parâmetro se aproxima de um determinado valor. No caso, x igual a 1. Então, olha, observa que quando nós nos aproximamos do 1 pela direita e pela esquerda, por qualquer sequência, vem aqui se aproximando do 1, olha. A nossa função se aproxima de quem? Do 2. Tanto pela esquerda, quanto pela direita. Certo? Então, a função nem precisa estar definida para você estudar o limite dela. Ok? Alguma dúvida aí? Então, vamos voltar para cá. Então, suponha que uma função esteja definida quando x está próximo de um ponto. Basta que ela esteja definida próximo de um ponto. Então, nós vamos dizer dessa maneira, em símbolos, limite de f de x quando x tende a p é igual a L. Se pudermos tornar os valores da função arbitrariamente próximos de L, quando nós pegamos e tornamos esse x cada vez mais próximos de P. Então, eu me aproximo de P, tanto pela direita quanto pela esquerda, e verifico se a minha função vai se aproximar de algum valor. Fazer isso é estudar o limite dessa função. Tudo bem? Olha, mas isso aqui bem embaixo, essa última frase. Tornando x suficientemente próximo de P por ambos os lados, pela direita e pela esquerda, mas não igual a P. No ponto P não me interessa. No ponto P não me interessa. O que me interessa é próximo do P. Porque eu poderia muito bem definir essa função assim, olha. Eu poderia pegar esse pontinho e transformar essa função em uma função definida em duas sentenças, por exemplo. E bem aqui, levar ela no 3. Qual é a imagem da função no 1? Quanto é o f de 1 nesse caso aqui, gente? Quanto é o f de 1 aqui? É 3. A bolinha está aqui no 3. O f de 1 é 3. Tudo bem? Mas vocês já acabaram de verificar que o limite dessa função, quando x se aproxima do 1, é quanto? 2. Então, estudar limite de função é totalmente diferente de você verificar quanto vale a imagem da função no ponto. Tudo bem? A imagem da função no ponto 1, nesse caso, é 3. Mas o limite dela, quando x se aproxima de 1, é 2. Tá? Tudo bem até aí. Então, vamos passar. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico de uma função. Observem que no ponto P, essa função está definida. Tudo bem? Ela está definida no ponto P. Olha, a bolinha aqui está fechada. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o limite
dessa função, observa quando eu me aproximo de P pela esquerda e pela direita. Quando eu me aproximo de P pela esquerda e pela direita, a minha função está se aproximando de quem? Do L. E nesse caso, como a função está definida, o L é o próprio f de P, é a imagem da função no ponto P. Porque a função está definida. Tudo bem? Agora ela poderia estar definida, mas fazendo essa espécie de salto. Ela vem aqui bonitinha, vem aqui, pá. Quando chega bem aqui no P, ela pula para cá e depois volta. Qual é a imagem da função no ponto P? Está bem aqui, ó, o f de P. Mas qual é o limite da função? É L. Você vem se aproximando do P, olha, pela esquerda, você vai bater lá no L. Pela direita, você vai bater aqui no L também. Então, a imagem da função no ponto P é o f de P, mas o limite da função no ponto P é L. Ok? E tem o terceiro caso, que é o caso da função nem estar definida na função, no ponto, como nós falamos agora há pouco. Tá? Observe que a função nem está definida no ponto, só que qual é o limite dela? Quando x tende a P? É L. Você se aproxima pela esquerda e pela direita de P, o limite da tua função é L. Tua função se aproxima de L. Belezinha? Vou passar. Olha esse aí. Estime o valor do limite de x menos 1 sobre x quadrado menos 1. Tá? X menos 1 sobre x quadrado menos 1. Observa que essa função nem está definida no 1, né? Qual é que é o domínio dessa função aqui? Qual o domínio dela? Todos os reais, com exceção do 1 e menos 1, ok? Cuidado, que o menos 1 também não pode ser atribuído aqui, senão vai zerar o denominador. Beleza? Então, para a gente estudar esse limite, por enquanto nós estamos fazendo assim, olha. A gente vai atribuindo valores cada vez mais próximos de quem nós queremos, que no caso aqui é 1. E a gente está observando para onde a nossa função está indo. Qual é o valor que a função está se aproximando aqui? Meio. Está se aproximando ó, aqui 0,5, aqui 0,499999, que é o 0,5 também. Então, a gente vai conjecturar, vai dizer que intuitivamente o limite dessa função, quando x tende a 1, é meio. Alguma dúvida? Preciso que você entenda essa ideia de limite, tá? Novamente, estudar limite é verificar para onde a tua função se aproxima quando x se aproxima de um determinado valor, tá? Tá aqui, olha, esse aqui é um ramo do gráfico daquela função. E quando eu me aproximo de x igual a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproxima de meio. Então, a gente diz que o limite dela é meio. E no 1 ela nem está definida, como nós já vimos, tá? Bom, mas aí, nem sempre essa ideia de nós atribuirmos valores a x cada vez mais próximos do cara que nós queremos e estudar para onde a nossa função vai, nem sempre isso vai dar certo. Por quê? Porque eu falei agora há pouco que você teria que fazer isso para todas as sequências. Bem aqui, olha, por exemplo, eu me aproximo de x igual a 1 por uma certa sequência de pontos. Só que se eu me aproximar de x igual a 1 por outra sequência de pontos, pode ser que esse raciocínio não dê certo, entendeu? Então, a ideia seria você se aproximar de x igual a 1, provando que todas as sequências que convergem para 1 faz a tua função convergir para o limite, certo? Como é o caso dessa função aqui, olha, observe essa função. Eu quero analisar esse limite. É o seno de π sobre x, tá? Então, bora tentar fazer o mesmo raciocínio. Olha, eu peguei essa sequência aqui, olha, estou me aproximando de x igual a 0, porque ele quer o limite quando x tende a 0, ok? Essa função está definida em x igual a 0? Sim ou não? Não, né? π sobre x, o domínio dela tem que ser os reais diferentes de 0, tá? Então, observa, eu vou me aproximar de 0 por essa sequência. Quando eu me aproximo de 0 por essa sequência, em todos esses valores a minha função é quanto? 0.
Se você fizer o teste lá numa calculadorazinha, você vai ver que isso aqui sempre vai dar zero. Nem precisa de calculadora nesse caso aí, tá? Então, pelo raciocínio que nós estávamos utilizando até agora, nós poderíamos muito bem parar aqui e dizer o quê? Que o limite dessa função, quando x tende a zero, é zero. Tudo bem? Só que olha o que vai acontecer se eu pegar uma outra sequência. Ó, aqui está dizendo que é falso já, né? Olha, quando eu me aproximo de zero, com essas outras sequências aqui, olha, 2 sobre 101, 2 sobre 1001, 2 sobre 10.001, observa os valores aqui, olha, que estão se aproximando de zero. Nesses valores aqui, a nossa função está se aproximando de quanto? Está sendo igual a quanto? 1. Já esses outros valores aqui, olha, a nossa função é sempre igual a menos 1. Aí você tem um problema. Quer dizer, então, professor, que se eu me aproximo de x igual a zero, por esta primeira sequência aqui, o limite da função é zero. Se eu me aproximo de zero por esta sequência aqui, o limite da função é 1. E por outro lado, se eu me aproximo de zero por esta sequência aqui, o limite da função é menos 1. Tem algo estranho, porque o limite de uma função é único. Certo? O limite de uma função é único. Isso aqui não pode acontecer. A gente vai dizer, a gente vai verificar mais à frente, que o limite dessa função ele não existe. Porque essa função ela fica oscilando ali perto do x igual a zero. O gráfico dela é um troço mais ou menos assim, olha. É mais ou menos assim, olha. Ela faz um negócio assim, ela faz uns movimentos de vai e vem aqui no zero. Então ela fica oscilando que nem louco aqui, olha, entre 1 e menos 1. Você jogar no GeoGebra, você vai observar isso aqui. Então quando você se aproxima de zero com certas sequências, a tua função pode se aproximar de zero. Com outras sequências ela pode se aproximar de 1. Com outras sequências ela pode se aproximar de menos 1 ou até qualquer valor nesse intervalo. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o limite da nossa função não existe. Ok? Tudo bem? Então, você observa aí, por esse exemplo, que essa ideia intuitiva de você ficar aproximando o x de um certo valor para estudar o comportamento da tua função vai te dar muito problema. Primeiro que você teria que ter tempo, provavelmente uma calculadora para ganhar tempo, e mesmo assim você passaria a sua vida todinha estudando todas as sequências e não ia ter uma conclusão exata. Então nós precisamos de algum meio de otimizar esse trabalho aí. Não ficar calculando o limite de função desse modo, certo? Então a ideia vai ser essa daqui, olha. Essa vai ser de fato a definição de limite de uma função, tá? Imagina que você tem uma função definida em um intervalo aberto, todo mundo sabe que é um intervalo aberto, que contenha um número p, exceto possivelmente o próprio p. Como é o caso daquelas outras funções que nós vimos, funções que não estavam definidas no p, certo? Então nós vamos dizer que o limite dessa função, quando x tende a p, desculpa, bem aqui era p, é L, e nós vamos escrever dessa maneira. Aí olha essas terminologias. Se sempre que x for suficientemente próximo de P, mas não igual a P, podemos tornar os valores de f de x tão próximos de L quanto quisermos. Entendeu alguma coisa? Entendeu? Beleza, tem gente que não entendeu. Alguém não entendeu? Beleza, não tem problema dizer que não entendeu. Lendo assim nem eu entendo também. Mas eu vou já esclarecer para vocês. É o seguinte, olha. É o seguinte, olha. É exatamente o que nós falamos, só que de uma maneira mais geral. Imagina aqui que você tem o gráfico de uma função. Tá? Você tem aqui o gráfico de uma função.
Está aqui um ponto P. Eu vou até colocar a bolinha aberta, porque não precisa estar definido. Vou colocar assim. Está aqui o ponto P. Certo? E está aqui o nosso candidato a limite, o Lzinho. Tá? Eu vou dizer que o limite da função f de x, quando x tende a P, é igual a L, quando aquilo que eu falei para vocês, quando você se aproxima do P, tanto pela direita quanto pela esquerda, a tua função, as imagens desses valores pela tua função, se aproximam de L. Só que ficar falando isso de ficar se aproximando, não sei mais o quê, isso é chato. Em matemático, gosta muito de usar símbolos. Então, para a gente dizer todas essas informações que nós estamos trabalhando, nós vamos dizer assim, olha, pega um intervalo aberto de centro em L. Pega um intervalo aberto de centro em L. Tudo bem? Para eu denotar o tamanho desse intervalo, eu vou dizer que o tamanho desse intervalo aqui é epsilon. Essa medida daqui para cá e daqui para cá mede epsilon. Tudo bem? Então, bem assim, olha. Epsilon, essa letrinha grega. Aqui é L, aqui é epsilon. Essa medida daqui para cá. Olha, esse tamaninho, daqui para cá é epsilon e daqui para cá é epsilon. Se o centro é L, quanto vale esse ponto aqui, gente? Esse ponto bem aqui, que é esse aqui. Se daqui para cá mede L e daqui para cá mede epsilon, quanto vale esse ponto? L mais epsilon, tudo bem? Então, bem aqui é L mais epsilon. E esse daqui vale quanto? Se daqui para cá é L e daqui para cá é epsilon, aqui vale L menos epsilon. Muito bem. Já entenderam? Vou apagar isso aqui para não ficar muito poluído, tá? Então, aqui é L mais epsilon, aqui é L menos epsilon. Então, é o seguinte, olha. Toma um intervalo qualquer, de qualquer tamanho, de centro em L. Tudo bem? Se você conseguir um intervalo de centro em P, aberto também. Se você conseguir um intervalinho de centro em P, tal que todo valor que estiver nesse intervalinho, é claro, pode ser com exceção do P, tá? Mas qualquer outro valor que estiver no intervalinho, a imagem dele cair nesse intervalinho, a gente vai dizer que o limite da função, quando x tende a P, é L. Entendeu? Pega qualquer valor aqui, olha, qualquer valor, pode ser perto ou longe, só que dentro desse intervalo. Se toda vez que você estimar um epsilon, conseguir um intervalo aqui de centro em P, tal que todo valor nesse intervalo possua imagem dentro desse primeiro intervalo, a gente vai dizer que o limite da função quando x tende a P é L. Ok? Então a gente vai dizer assim, olha, dizer que o limite de f de x quando x tende a P é igual a L é o mesmo que dizer o seguinte, olha, que dado epsilon maior que zero, esse carinha aqui, olha, um número real maior que zero, que é o tamaninho do intervalo, existe um delta maior que zero, deltazinho vai ser o tamanho desse outro intervalo aqui, olha, presta atenção. Deltazinho vai ser esse tamanho aqui, olha, desse outro intervalo. Ok? Presta atenção. Se o tamanho desse intervalo é delta e esse ponto aqui é P, quanto vale esse ponto bem aqui, ó? Se daqui para cá é P e daqui para cá é delta, quanto vale aqui? P mais delta. Concorda? E aqui, vale quanto? P menos delta. Beleza, já entenderam tudo. Tá lindo. Tá? P menos delta e P mais delta. Então é o seguinte, olha. Dado qualquer epsilon maior que zero, se existir um delta maior que zero,
que é esse tamanho aqui, olha. Esse tamanho. Se existir um delta, tal que para todo x que pertença ao intervalinho P menos delta e P mais delta, dado epsilon maior que zero, existe delta tal que para todo x, f de x vai pertencer ao intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Então, sempre que isso ocorrer, nós vamos dizer que o limite da nossa função quando x tende a P é igual a L. Quando que o limite de uma função quando x tende a P é igual a L? Quando para todo intervalo que eu pegar aqui, de comprimento epsilon, eu conseguir um intervalo aqui, de comprimento delta, tal que para todo x nesse intervalo, qualquer x nesse intervalo, isso implicar dizer que a imagem desse x vai estar nesse outro intervalo, que a imagem desse cara vai estar nessa faixa, bem aqui, olha. Que a imagem desse cara vai cair nessa faixa, desse outro aqui vai cair nessa faixa, e assim por diante, para qualquer valor nesse intervalo. Ok? E é claro que o x não precisa ser igual ao p, tá? O x não precisa ser igual a p. Vou até colocar aqui, ó. X diferente de p. Pronto. Então essa é a ideia, é a definição de limite, que é o que a gente chama de definição de limite por épsilons e deltas, tá? Que a gente vai trabalhar bastante no nosso curso com essas letrinhas aqui, tá? Então é isso. Vamos passar aqui. Olha, uma outra maneira da gente escrever é assim, olha. Uma outra maneira de nós escrevermos é assim, ó. Escrever isso aqui, olha. X pertencer a esse intervalo e f de x pertencer a esse intervalo, é o mesmo que vocês reescrever isso aqui assim, olha, em termos de módulo. Todo mundo sabe trabalhar com módulo, né? Se x menos p é maior que zero, por que maior que zero? Porque o x não pode ser igual ao p. E menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Isso aqui é o mesmo que isso, quer ver? Deixa eu te mostrar. Vou mostrar só para o último. O primeiro é a mesma coisa, tá? Olha, dizer que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, quando o módulo de um certo valor é menor que um outro, isso aqui nós podemos reescrever assim, olha. F de x menos L está entre epsilon e menos epsilon. Não podemos fazer isso? Lembram disso aqui? Módulo lá do primeiro ano do ensino médio. Se módulo de x é menor que A, então x está entre A e menos A. Não é assim? Ok? Então, a mesma coisa. Se módulo de f de x menos L é menor que epsilon, compara isso com isso. Então, posso dizer que o cara do módulo está entre epsilon e menos epsilon. O cara do módulo está entre A e menos A. Tá? Aí, olha, se eu pegar essa desigualdade e somar L a ambas as desigualdades, bem aqui vai ficar L menos epsilon menor que f de x menos L mais L, porque eu estou somando L para todo mundo, menor que L mais epsilon. Aí bem aqui, olha, menos L mais L cancela. Então vai ficar assim, ó. L menos epsilon menor que f de x menor que L mais epsilon. E dizer que f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon é o mesmo que dizer o quê? Que o f de x pertence ao intervalo aberto, estritamente, tá? Desigualdade estrita, intervalo aberto, L menos epsilon e L mais epsilon. Pronto. Então eu posso reescrever isso aqui assim, olha. É a mesma coisa, tá? Tá claro isso aí? Tudo bem? Posso reescrever isso assim ou assim. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é a seguinte.
Novamente, dizer que o limite de uma função, quando x tende a p, é L, é o mesmo que você dizer o seguinte: se eu tomo um intervalo aqui, eu consigo um intervalo aqui, tal que todo ponto nesse intervalo possui a sua imagem dentro desse primeiro intervalo. Tá? Uma dúvida? Belezinha. Já falei. Olha, esse daqui dá para entender também, legal. Tá? Olha aí, eu peguei um intervalo de comprimento epsilon, observem essas faixas aqui, tá? L mais epsilon, L menos epsilon, observe a faixa. Eu peguei esse intervalo e consegui um outro aqui, de tamanho delta, tal que qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo, observem as setinhas, olha, é levado nessa faixa. Qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo, pela minha função, a imagem dele é levada nessa faixa bem aqui, de tamanho epsilon. Ok? Então essa é a ideia de limite de função, a ideia precisa, digamos assim, de limite de função, tá? Aí 2 exemplozinhos. Verifique que o limite de uma constante, quando x tende a qualquer valor, é a própria constante, e que o limite de x, quando x tende a qualquer valor, é o próprio x. Então, observe o seguinte, olha. Fazer a primeira. A primeira é simples. Eu quero mostrar que o limite, quando x tende... Eu vou colocar p para a gente continuar utilizando p, tá? Quando x tende a p, de uma constante c qualquer, é igual à própria constante. Isso aqui eu nem vou... Eu vou já utilizar essa ideia de épsilons e deltas, mas eu vou fazer só olhando para o gráfico. Como é que é o gráfico da função constante igual a c? Como é que é o gráfico da função constante? O próprio nome já diz, né? Vai ser uma reta assim, horizontal constante, tá? De altura c. De altura c. Ok? Vamos supor que o P esteja bem aqui, olha. Aqui está o P. Se aproxima de P pela esquerda e pela direita. Para onde a tua função vai se aproximar? Do C. Certo? Você vem andando para perto do P, tanto pela esquerda quanto pela direita, a tua função vai se aproximando, olha, do P, do C. Professor, como é que eu visualizo essa ideia de epsilon e delta? É muito simples, olha. Toma um epsilon qualquer aqui, olha. Um intervalo de tamanho epsilon qualquer. Para qualquer intervalo de tamanho epsilon, como a tua função é constante, você pode tomar qualquer delta aqui, olha. Qualquer delta. Qualquer delta. Que qualquer valor que você pegar aqui, a imagem dele vai ser sempre igual a quanto? C. Portanto, vai estar dentro desse intervalo. Entendeu? Qualquer epsilon que você tomar, qualquer tamanhinho do intervalinho aqui, você pode tomar um delta arbitrário positivo, que qualquer valor que você tome nesse intervalo, a imagem dele sempre vai ser igual a C, e, portanto, vai estar nesse intervalo, que era o que nós queríamos. Belezinha? Então, a gente acabou de verificar que o limite da constante é a própria constante. Isso a gente vai utilizar muito, tá? Então, o limite, por exemplo, qual o limite quando x tende a 1000 da função f de x igual a 4? É 4. Limite da constante, quando x tende a qualquer valor, é a própria constante. Beleza? Agora o outro. Qual é o outro? Limite quando x tende a p, na função x é igual a p. Tá. Essa aqui, olha. O limite
de x quando x tende a p igual a p. Quero verificar isso. Tá? Novamente, bora olhar aqui para o gráfico dela. Como é que é a função f de x igual a x, gente? É essa daqui, né? Essa daqui, né? Y igual a x. Aí você pega um ponto P aqui, olha. Pega um ponto P. Tá? Aí você faz assim, olha. Como a tua função, só para vocês entenderem, como a tua função é y igual a x, quando eu tomo um x igual a p, a minha função vai ser quanto aqui? A imagem do p? O próprio p. Tudo bem? Tá. Agora faz o seguinte, olha. Pega um intervalo de tamanho epsilon qualquer. Pega um intervalo de tamanho epsilon qualquer. Epsilon, epsilon. Tá? Bora ver se vocês entenderam. Qual deve ser o tamanho desse intervalo para que qualquer valor nesse intervalo, a imagem dele recaia aqui? Basta que seja o próprio epsilon. Basta tomar o tamaninho do intervalo delta, basta tomar o delta igual ao próprio epsilon. Concorda com isso? Porque se esse tamanho for exatamente esse, como a função é a função identidade, qualquer valor que eu tome aqui, a imagem dele vai ser levada aqui. De qualquer maneira, vai estar sempre dentro dessa faixa. Entendeu? Então, nesse caso, bastava tomar como delta o próprio epsilon. Tudo bem? Então, nesse caso, nós acabamos de verificar também que o limite da função identidade, quando x tende a p, é igual o próprio p. Tá? E, de fato, olha, observe que quando você se aproxima de p pela tua função, tanto pela esquerda quanto pela direita, a tua função se aproxima do valor y igual a p. Tá? Então, o limite dela é o próprio p. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos passando, tá? Vamos passando, que tem muita coisa para a gente falar hoje. Tá, aí isso aqui é um teoremazinho. Alguns teoremas que forem interessantes, nós vamos demonstrar para vocês e tal, mas outros demandam tempo e não vão ser tão interessantes as demonstrações para vocês. Então, esses a gente vai apenas apresentar os teoremas e vamos pular as demonstrações, como é o caso desse teoremazinho, tá? Então, olha, imagina que você tem uma constante real e que os limites dessas duas funções, f de x e g de x, existem. Dizer que o limite existe é dizer que o valor do limite é igual a um número real. Tudo bem? Tá? Então, esses limites aí existem. Então, essas condições aqui, olha, são satisfeitas. Olha, se você pega essas funções, soma elas duas e calcula o limite delas, esse limite é igual ao limite da primeira mais o limite da segunda. Ou seja, em outras palavras, o limite da soma é a soma dos limites. Ok? O mesmo vale para a diferença, olha. O limite da diferença de duas funções é igual à diferença dos limites dessas duas funções. Primeiro, uma coisa que você tem que observar, caso os limites existam, tá? Os limites têm que existir primeiro, tá? Essa aqui, olha, o limite do produto de uma função por uma constante. É como se a constante saísse daqui de dentro do limite, olha. Então, o limite de c vezes f de x é igual a c vezes o limite de f de x. Você pega a constante e tira ela do limite. Beleza? O limite do produto de duas funções é o produto dos limites. Tá? Limite de f de x vezes g de x é o limite de f de x vezes o limite de g de x. Ok? E essa última tem que ter bastante atenção. Para a gente poder dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites, a função do denominador, é claro, não pode ser nula. Tudo bem? Não pode ser nula.
E o limite dela também não pode ser nulo. Porque se a tua função for nula aqui, você vai ter problema. E se o limite aqui for nulo, você vai ter problema também. Beleza? Alguma dúvida nessas propriedades? Então, a partir de agora, você vai poder utilizar à vontade essas propriedades para poder calcular o limite de certas funções, tá? Como esse exemplo, olha. Utilizando essas propriedades que nós acabamos de verificar, verifique se o limite de x² é igual a, quando x tende a p, é igual a p ao quadrado para qualquer p real. Será que é verdade isso? Com certeza, né? Por quê? Presta atenção aqui, olha. Quero verificar se o limite de x ao quadrado quando x tende a p é igual a p ao quadrado. Será que isso é verdade? Sim, por quê? Porque, ó, solução. Por que é verdade isso? Porque calcular o limite de x ao quadrado é o mesmo que calcular o limite de x vezes x. Concorda? Tá? Só que quando você tem um produto de funções, o limite do produto é o quê? O produto dos limites. Então, posso reescrever isso aqui assim, olha. Limite de x, quando x tende a p, vezes o limite de x, quando x tende a p. Tranquilo? Porém, nós acabamos de verificar que o limite de x, quando x tende a p, é quanto? O próprio p. Beleza? Isso aqui a gente já verificou, então você pode usar também. Tá? O limite de x, quando x tende a p, é igual ao próprio p. Então, isso aqui é p vezes, e isso aqui é p. E p vezes p é quanto? P ao quadrado. Acabamos de verificar que o limite de x² é igual a p ao quadrado. Tranquilo até aí, gente? Tá? Alguma dúvida? Eu vou passar. Não tem dúvida, eu vou passando. Essa daqui. Limite quando x tende a 2. Limite quando x tende a 2 de menos 3x² mais 2x mais 10, verificar quanto vale isso, se é verdade que isso vale 2, tá? Bora verificar se isso vale 2. O que você sabe a respeito do limite de somas de funções? O limite da soma é a soma dos limites. Então, você pode reescrever isso aqui assim, olha. Limite de x, quando x tende a 2, de menos 3x² mais o limite, quando x tende a 2, de 2x, mais o limite, quando x tende a 2, de 10. Tudo bem? Então, esse limite é igual a isso. Por sua vez, isso aqui vai ser igual a quanto? O que você sabe a respeito do limite de uma constante vezes uma função? O que a gente faz com a função? Tira ela do limite. Então, ficaria assim, ó, menos 3 vezes o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado, mais, novamente, olha, eu tenho uma constante vezes uma função. Pega a constante e tira ela do limite. 2 vezes o limite, quando x tende a 2, de x, mais, aqui eu tenho o limite da constante. Beleza? Tudo bem até aí? Agora, menos 3 vezes, quanto é o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado? 2 ao quadrado. Nós acabamos de verificar aqui, olha. O limite de x ao quadrado quando x tende a p é p ao quadrado. Então, o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado é 2 ao quadrado. Tá? Mais 2 vezes. Essa nós também já vimos. O limite de x quando x tende a 2 é 2. Tudo bem? Acabamos de verificar também. É 2. Mais limite de 10 quando x tende a 2. O 10 não é constante?
Quanto é o limite da constante? É a própria constante, mais 10. Beleza. Agora é só fazer conta, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 2 vezes 2, 4. 4 mais 10, 14. Menos 12 mais 14, dá 2. Pronto, então é verdadeira essa informação aqui. Limite dessa função, quando x tende a 2, é 2. Belezinha? Alguma dúvida? Então pronto, olha, vocês já estão aprendendo a calcular limite de função, tá? Essa daí. Limite, quando x tende a menos 5, de x ao quadrado, menos 1, sobre x ao quadrado, mais 1. Aqui você tem que ter um cuidadozinho, porque aí você tem um quociente. E para você utilizar aquela propriedade de que o limite do quociente é o quociente dos limites, você tem que verificar se aquelas duas condições iniciais estão satisfeitas. Quais são aquelas duas condições iniciais? É verificar se a tua função é sempre diferente de zero, perto do ponto, e verificar se o limite da tua função do quociente, tá? E se o limite da tua função do quociente também é diferente de zero. Ok? Do quociente não, do denominador, quero dizer, tá? Então, essa tua função para os pontos próximos do menos 5 é diferente de zero? Com certeza, né? Observa que x² é um número sempre positivo, com exceção do zero, é claro. E você soma um valor sempre positivo a um número positivo, tudo continua sendo sempre positivo. Então, isso aqui é sempre maior que zero. Isso aqui de baixo, olha, é sempre maior que zero. Ok? E quanto é o limite de cabeça? Quanto é o limite desse camarada aqui de baixo, quando x tende a menos 5? 26. Já estão safos já. Por quê? Você pegou, calculou menos, o limite de x ao quadrado, quando x tende a menos 5, é menos 5 ao quadrado, que dá 25, mais 1 dá 26. Sacou? Então, você pode dizer que o limite desse quociente é o quociente dos limites. Tudo bem? É o quociente dos limites. Agora, quanto é o limite desse camarada aqui? Quando x tende a menos 5? Vai ser menos 5 ao quadrado, menos 1. E esse daqui, quando x tende a menos 5? Menos 5 ao quadrado, mais 1. Observa que eu já utilizei duas propriedades seguidas aí, né? Sem destrinchar, porque eu primeiro precisaria dizer que esse limite é o limite desse menos o limite desse. Aqui embaixo precisaria dizer que o limite desse é o limite do primeiro mais o limite do segundo. E depois utilizar o que nós já sabemos, tá? Mas eu estou fazendo logo direto porque vocês já entenderam. Entenderam, de fato? Então, entenderam. Então, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 1 dá 24. Menos 5 ao quadrado dá 25, mais 1 dá 26. Pronto, está aqui o limite. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos passando. E esse aqui? Aquele lá do início. Limite x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Quanto era que dava esse limite? Vocês lembram? Intuitivamente, quanto foi que deu? 2. Lembra que deu 2? A gente se aproximou de x igual a 1, por valores pela direita e pela esquerda. A minha função se aproximava de 2, tá? Intuitivamente. Agora vamos verificar se isso de fato é. Ó. Bom, eu posso utilizar a propriedade do limite do quociente? Posso ou não?
Posso? Quem acha que pode? Já duvidou. Já desistiu. Não posso. Porque quanto é o limite de x menos 1 quando x tende a 1? 0. Se o limite aqui é 0, eu não posso utilizar aquela propriedade. Entendeu? Sutileza? Tem que saber quando você pode utilizar uma coisa ou não, tá? Então aí você não pode, tá? Então, mas vamos voltar para aquele raciocínio, olha. Observa que quando nós nos aproximamos de x igual a 1 pela esquerda e pela direita, os valores da nossa função eram esses aqui, olha. Olha, 1,9, 1,99 pela esquerda e pela direita eram esses aqui, ó. 2,1, 2,01 e assim por diante. Observa como eu posso reescrever esses valores, olha. 1 mais 0,9, 1 mais 0,99, 1 mais 0,999 e assim por diante. E aqui também, olha. 1 mais 1,1, 1 mais 1,01, 1 mais 1,001 e assim por diante. Será que isso é em vão? Não, porque, olha, vocês lembram quando eu esbocei o gráfico dessa função? O gráfico dessa função aqui, olha, deixa eu ir aqui para o quadro. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual, o gráfico dessa função é igual ao gráfico dessa função aqui, olha, x mais 1 para todo x diferente de 1. Porque essa função não está definida no 1, certo? Lembra que eu esbocei o gráfico dela? O gráfico dela era assim, né? Bem aqui tem uma bolinha aberta. Lembra que o gráfico dela é assim. Tudo bem? Então, eu estou te dizendo que essa função f de x, que é essa aqui, ela é igual a essa para todos os pontos diferentes de 1. Então, quando nós temos uma igualdade de funções em pontos próximos do valor para onde o x vai tender, que no caso aqui é 1, olha, o x vai se aproximar de 1 pela esquerda e pela direita. Certo? Quando eu tenho uma igualdade de funções em valores próximos de onde o x vai se aproximar, onde o x vai tender, se o limite de uma função existe, o limite da outra também vai existir e esses limites serão iguais. O limite dessa daqui não existe? Quanto é que é o limite de x mais 1 quando x tende a 1? Quanto é que é o limite dessa daqui? 2. Só que essa função, nos valores próximos do 1, não é igual a essa outra aqui? Sempre que isso ocorrer, se o limite de uma existir, o limite da outra também vai existir e esses limites serão iguais. Beleza? Então eu posso dizer, de fato, que o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2, por conta dessa propriedade que eu estou te falando. Isso é um teorema que eu vou já mostrar para vocês. Se você tem uma igualdade de funções em um pequeno intervalo aberto, se essas funções são iguais nesse intervalo, e o limite de uma existir, o limite da outra também existe, e esses limites são iguais. Ok? Então, se eu quero calcular o limite de uma função, eu posso tentar, eu não sei calcular o limite dessa função, então eu posso tentar encontrar uma outra função que seja igual a ela, em pontos próximos do valor que eu estou estudando, e se o limite dessa outra existir, o limite da primeira também vai existir e vão ser iguais esses limites. Ok? Isso é exatamente esse teorema aqui, olha, que nós queremos falar. Isso aqui, olha. Imagina que você tem duas funções f e g. Aí agora, quando eu vou falar em proximidade, eu tenho que voltar para aquelas ideias dos épsilons e deltas, tá? Então não se assustem. Então, olha, se existir um delta maior que 0, tal que as nossas funções são iguais nesse pequeno intervalo aberto, se o limite da g existir,
então o limite da f também existe, e esses limites são iguais. Ok? Então, se eu quero calcular o limite dessa função aqui, olha, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, eu não sei encontrar o limite dela. Mas eu sei que ela é igual a essa outra função, olha, 1 mais x, perto do 1. Só me interessa perto do 1. O resto não me interessa. Tá? Perto do 1, ela é igual a essa outra função. Já que o limite dessa segunda existe, o limite da primeira existe e vai ser igual ao limite da segunda, que no caso é 2. Tá claro? Alguma dúvida? Então eu vou passar. Tem dúvida, eu passo. Tá, beleza. Chegamos a um ponto importante, que é a ideia de continuidade de funções. Então vocês já sabem mais ou menos calcular limite de algumas funções, tá? Com isso que nós estamos vendo até agora, nós já conseguimos calcular o limite de algumas funções. Só que nós precisamos de uma ideia importante, que é a ideia de funções contínuas. O que vai ser uma função contínua para a gente, tá? Então, observem aí a definição. Seja um intervalo I e um ponto P que pertence a esse intervalo, tá? A gente vai dizer que uma função definida nesse intervalo em R é contínua nesse ponto, se o limite da função, quando x tende a esse ponto, é igual à imagem da função desse ponto. Entendeu? Vou voltar. Esquece lá, vem para cá, olha, presta atenção. Às vezes, quando a gente fala assim, alguns não entendem de primeira e não tem problema algum nisso, tá? É assim, olha. Está aqui a função y igual a f de x. Bora pegar um intervalo bem aqui, olha. A, B. Ok? Aí pega um ponto nesse intervalo, um ponto P. Ponto P nesse intervalo. Tá? Eu vou dizer que essa função é contínua nesse ponto P. Ela vai ser contínua nesse ponto P. Primeiro, se ela estiver definida no ponto P, tá? F é contínua em P. Esse P é o ponto que pertence ao domínio da F. Observa que eu tomei aqui a nossa F assim, olha. Definida de I em R, tá? Esse I é só para indicar que é esse intervalo, mas na verdade ele é o domínio da nossa função F, tá? Então eu vou dizer que uma função é contínua em um ponto que pertence ao domínio dela. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, a gente só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao domínio dessa função. Tudo bem? Você não vai esquecer disso? Porque no semestre passado, na prova, foi uma das questões que a gente colocou e a galera errou e a gente falou bastante nisso, entendeu? Espero que vocês não errem. A gente só discute continuidade em pontos que pertencem ao domínio da função. Alguma dúvida? Então, olha bem para cá. Eu nem falei ainda o que é continuidade, mas vem para cá, olha. Faz sentido eu discutir a continuidade dessa função aqui em x igual a 1? Não, por quê? Porque ela não está definida em 1. Tá claro isso aí? Vocês não vão errar isso? Beleza, então tá safo. Já fico tranquilo, já acredito em vocês, tá? Então, eu vou dizer que uma função é contínua em um ponto que pertence ao domínio dela, se, é claro, a f, se. É claro, a f está definida em P, e se o limite dessa função, quando x tende a P, existe e é igual à imagem do ponto P. Então, essa é a definição
que nós iremos utilizar de continuidade de funções, tá? A gente vai dizer que uma função é contínua em um ponto de seu domínio, se é claro, se o ponto pertence ao domínio, ela tem que estar definida no ponto P, e o limite da função, quando x tende a esse ponto, é igual à imagem da função no ponto. Ok? Então, por exemplo, olha para cá. Esse ponto P, ele pertence ao domínio da função, que é todo esse intervalo daqui para cá. Ok? Então, está bem aqui, olha, eu vou tomar um valor aqui, sei lá. Se a função está definida nesse valor. Então, bem aqui, olha, se a minha função é y igual a f de x, no ponto P, a imagem dela vai ser o f de P. Ok? Agora, se aproxima do P pela esquerda e pela direita. Quando você se aproxima do P pela esquerda, a tua função se aproxima de quem? Do f de P. E quando você se aproxima do P pela direita, a tua função se aproxima de quem também? Do f de P. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o limite da nossa função, quando x tende a P, é igual a quanto? O f de P. Esse aqui é o próprio limite da função. F de P, que é isso aqui, olha, que nós mostramos para vocês. Então, para você saber se uma função é contínua em um ponto, o que você vai fazer? Você vai verificar, primeiro de tudo, se a função está definida naquele ponto, tudo bem? E vai verificar se o limite da tua função, quando x tende para aquele ponto, é igual à imagem da tua função naquele ponto. Tá tranquilo isso aí? Alguma dúvida? Tá, então vou passar aqui para a gente ver alguns exemplos disso aí. Olha, primeiro exemplo. Essas funções f de x e g de x, elas são contínuas em qualquer ponto do domínio dela. Por que elas são contínuas? Vamos para cá. Essas duas funções aí, vamos verificar que elas são contínuas. Por quê? F de x igual a c e g de x igual a x, elas ambas estão definidas de R em R. Essas duas funções, elas são contínuas. Por quê? Vamos supor que você calcule o limite de C quando x tende a um ponto P qualquer. P real. Esse P está no domínio da F? P é real, tá? O P está no domínio da F? Sim, porque o domínio da F são todos os reais. Então, eu posso discutir continuidade, beleza? E quanto é o limite da constante? É a própria constante. Sim ou não? Já verificamos. Só que essa constante, como a minha função é f de x igual a c, essa minha constante é igual a f no ponto P. É a imagem do ponto P. Sim ou não? Quanto é a imagem nessa função? Quanto é a imagem de 1? Quanto é o f de 1 aqui? C. Quanto é o f de 10? C. Quanto é o f de P? C também. Aqui, ó. F de P igual a C. Então, acabei de verificar duas coisas. Que qualquer ponto P real pertence ao domínio dessa função e o limite dessa função, quando x tende a P, é o f de P. Que são exatamente as condições que nós estipulamos para uma função ser contínua. Então, a função constante com C real qualquer é uma função contínua. Logo, f é contínua. E f é contínua, eu estou falando de continuidade em um ponto, certo ou não? Em um ponto do domínio dela. Tudo bem? Só que é assim, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Quando uma função é contínua em todos os pontos do seu domínio, nós dizemos apenas que ela é contínua. Certo? Aqui,
eu poderia dizer simplesmente que a função é contínua no ponto P. Por exemplo, se o P fosse 1 aqui, olha. Aí eu ia dizer que a função constante é contínua em 1, certo? Se o P fosse 10, aí eu poderia dizer que a função constante é contínua em 10. Só que observa que eu coloquei logo o P aqui para indicar todos os pontos do domínio dela. Então, eu estou te dizendo que a função constante é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quando uma função é contínua em todos os pontos do seu domínio, basta dizer que ela é contínua. Está claro? Então, vou dizer apenas que a função constante é contínua. Só isso. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vou para outra. Vou para g de x, olha. G de x igual a x. Bora tentar calcular o limite de x quando x tende a p. Esse p é um real qualquer. Primeira indagação, ele está no domínio da função? Sim, está no domínio da função. O domínio da g são todos reais. Ok? Segunda coisa, qual é o limite de x quando x tende a p? Já vimos agora há pouco. Quanto é? P, é o próprio p. Só que P, quando eu substituo aqui, olha, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao G de P. Sim ou não? O P é o G de P. Então, acabei de verificar que o P pertence ao domínio da função e que o limite de x quando x tende a P é igual à imagem da função no ponto P. E esse P eu estou tomando qualquer ponto do seu domínio. Então, eu posso dizer que essa função G é uma função contínua também. Então, logo, G é contínua. Está claro, gente, a respeito de continuidade de função? Sim ou não? Então, eu vou colocar uns gráficos aqui, aleatórios, e vou perguntar para vocês se essas funções são contínuas ou não, tá? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Tá. Essa função aqui, por exemplo. Vamos tomar aqui o ponto, sei lá, x igual a 3. Eu não sei qual é a lei de formação dessa função, também não interessa. Vamos pegar o x igual a 3 aqui, certo? Em x igual a 3, essa função é contínua? Sim ou não? Pensem aí enquanto eu faço o desenho aqui, mais ou menos. Em x igual a 3, essa função é contínua? Vamos melhorar. Em x igual a 0, essa função é contínua? O que tem que acontecer para a gente saber se uma função é contínua ou não, gente? Em um ponto. Estou tomando x igual a 0 aqui, olha. Vem para cá agora. X igual a 0. O que eu tenho que verificar? Primeira coisa. Verificar se o ponto está no domínio da função, não é isso? O 0 pertence ao domínio da função? Sim ou não? Sim. Beleza. Ok. Ok. Segunda coisa. O que eu tenho que verificar? Se o limite da minha função, quando x tende a 0, é igual à imagem do ponto, que no caso é 0. Vamos por parte. Qual é o limite dessa função quando x tende a 0? 0. Você se aproxima de 0, olha, pela esquerda e pela direita, a tua função está se aproximando de 0. Concorda? Então, o limite da nossa função quando x tende a 0 é 0. Tudo bem? Agora, qual é a imagem do 0 pela nossa função? Quanto é o f de 0? É 0. 0 é o próprio f de 0. Então, acabei de verificar que o limite de f de x quando x tende a 0 é igual a f de 0. Conclusão, essa função é contínua ou não? Em 0? Sim. Agora faz isso para qualquer ponto do domínio dela. Olha.
Pega um ponto aqui, sei lá, um ponto P aqui. Está aqui o f de P, olha. Nesse ponto, a nossa função está definida? Sim, né? Então aqui eu tenho f de P. Qual é o limite dela quando x tende a P pela esquerda? F de P. E pela direita? F de P. O limite é igual à imagem do ponto? Então ela é contínua em P. Sacou? Faz isso para qualquer ponto do domínio dela. Para qualquer ponto, ela vai ser contínua? Sim ou não? Sim. Então essa função f de x aqui é contínua. Ela é contínua. Ok? Tudo bem? Pega outro exemplo aqui. Essa aí, olha. Em x igual a 0. Em x igual a 0. Essa função é contínua? Sim ou não? Com certeza, né? É contínua em x igual a 0. Deixa eu desenhar ela aqui rapidola. Em x igual a 0, a função é contínua. Por quê? Porque o 0 está no domínio da função, tudo bem? E o limite da função quando x tende a 0 é quanto? 0. E 0 é o próprio f de 0, a imagem da função no ponto 0. Então ela é contínua, tudo bem? Em x igual a 2. Só ver quanto é o valor lá, por favor, rapidinho. 4. Tá. Em x igual a 2, essa função é contínua? Sim ou não? Sim. Nem precisa analisar tanto, porque em x igual a 2, perto do 2, o gráfico da função é quem? É a constante. E a gente acabou de verificar que a função constante é contínua. Belezinha? Agora, em x igual a 1, a função é contínua? Aí não. Aí você tem que ter um cuidado. Em x igual a 1. Bora analisar o x igual a 1. Qual é... Aliás, em 1, a nossa função está definida? Sim ou não? Sim, né? Quanto é o f de 1? 4. Muito bem. O f, ó, a bolinha está fechada aqui. O f de 1 é 4. Ok? Beleza, o f de 1 é 4. Aqui ela está definida. Beleza. Agora, para vocês entenderam. Quanto é o limite da nossa função f de x quando x tende a 1? Quanto é o limite da função f de x quando x tende a 1? Não sabe? Alguém vem aqui no microfone responder? Vai lá, vem aqui, vem aqui. É tu mesmo, botou a mão aí na boca. Rapidola, não tem problema você errar não. Vem pelo menos falar teu nome aqui, teu curso então. Cutuca ele aí, mestre. Levanta, rapaz. Faz essa vergonha não pra mim. Levante aí, por favor. Não vem? Beleza, aí. Salva de palmas pra ele, gente. Beleza. Eu disse vergonha pra mim, porque quando eu chamo alguém pra vir ao microfone e não vem, eu que fico com vergonha, entendeu? Entendi. Mas diga lá, vai lá. Diga seu nome e seu curso, por favor. Meu nome é Leandro e meu curso é Engenharia da Computação. Tá nervoso? Tô, cara. Relaxa, que é normal. Qual era a pergunta mesmo? Qual a pergunta? É qual o limite de f de x quando x tende a 1? Não tem problema se não souber. Mas não tem como eu definir. Porque, tipo assim, se eu vier pela esquerda, vai tender a 1, mas se eu vier pela direita, vai tender a 4. Isso. Então, tá indo, por um lado está indo para um valor, por outro lado está indo para outro valor. Sim. Nesse caso a gente diz o quê? Que não existe. Isso. Como eu isso. falei lá anteriormente. Entendeu? Sim. Pronto, respondeu certo. Palmas para ele. Beleza.
Entendeu? Olha, muito bem que ele falou. Olha, quando eu me aproximo do 1, professor, quando eu me aproximo pela esquerda do 1, a minha função... Quanto é o valor aqui que eu não coloquei, por favor? É 1 também, tá. Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, a minha função se aproxima de quem? De 1. Por outro lado, quando eu me aproximo do 1 pela direita, a minha função se aproxima de quem? Do 4. Nesse caso, eu digo que o limite da minha função não existe. Para existir, tem que ser o mesmo valor pelos dois lados. Na aula que vem, a gente vai estudar limites laterais, que é exatamente quando nós estudamos o limite de uma função tendendo apenas por um lado, no caso pela esquerda, ou por outro lado, no caso pela direita. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por enquanto, se por um lado der um valor e pelo outro lado der outro valor, a gente diz que o limite não existe. Tá claro? Resumo da história. Essa função é contínua? Não. F não é contínua. Não é contínua. Por que não é contínua? Porque em 1 ela está definida, beleza, mas o limite da nossa função, quando x tende a 1, não existe. Tudo bem? Vamos passar. E essa aqui? Essa função é a função recíproca, tá? Essa é 1 sobre x. Função y igual a 1 sobre x. Essa função, ela é contínua em x igual a 0? Sim ou não? Não. Ela está definida em 0? Sim, está definida. Olha o pontinho vermelho aqui, ó, no 0. Está definida em 0. Quanto é o f de 0? 0. O f de 0 é 0. Ok? Porém, quanto é o limite da função quando x tende a 0? Aí você tem um problema maior ainda, né? Porque observa que quando você se aproxima do 0 pela direita, a tua função explode, vai lá para cima. Ela nem vai para um valor fixo. Ela explode. Ela vai, mais à frente a gente vai estudar limites infinitos, limite no infinito. Ela vai para mais infinito, vai embora. E pela esquerda, quando você se aproxima de 0 pela esquerda, a tua função vai para baixo, ó, valores muito grandes, só que negativos. Ela vai para menos infinito. Então, essa função ela não é contínua. Porque apesar dela estar definida em 0, o limite dela não existe. O limite dela não vai para um valor real. Tranquilo isso aí, gente? E essa daqui, essa função é contínua em x igual a 4? Sim ou não? Não, né? Em geral, quando a função tiver um salto, ela não é contínua, nesse ponto onde ela salta. Entendeu? Porque, olha, qual é a imagem da função no 4? 3, concorda? O f de 4 é 3. Ela está definida em 4. O f de 4 é 3. Só quanto é o limite dela? É um valor aqui que eu não sei quanto é exatamente, entre 0 e 1. Vamos supor que seja meio. Deu diferente os valores? Então ela não é contínua. Ok? E essa aqui, olha. Rapidinho. Quanto tempo? Tá. Essa aqui, olha. Presta atenção. Essa função, ela é contínua em x igual a 3? Sim ou não? Vou fazer a pergunta novamente. Essa função é contínua em x igual a 3? Sim ou não? Aí tu ia errar na prova. Se tu responde sim, tu ia errar. Se tu responde não, tu ia errar. Por quê? Porque para discutir continuidade de função em um ponto, a função tem que estar definida no ponto. Essa função está definida em 3?
Então você iria colocar assim, não discutimos essa parada não, brincando. É sobre continuidade de funções em pontos que não pertencem ao seu domínio. Pronto. Essa é a melhor resposta. Não é dizer sim ou não. É dizer que você não discute continuidade de função em pontos que não pertencem ao seu domínio. Tá claro isso aí, gente? Então tomem cuidado, por favor. Ó, hoje são 10/9, estou falando disso hoje. Daqui para a nossa prova, que se não me engano vai ser dia 5 de outubro, a primeira prova, você não vai esquecer disso, tá? Se eu te perguntar lá, vocês correm para anotar a data da prova, é? Daqui para lá tem muita água para rolar, entendeu? Então não vão esquecer disso. Você só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao domínio da função. Ok? Então só para finalizar aqui, olha, rapidinho. Essas funções aqui, olha, que nós já estudamos, elas são contínuas nos seus domínios. Tá? As polinomiais, as racionais, as exponenciais, as trigonométricas, as potências, as logarítmicas, essas funções elas são contínuas em seus domínios. E essa propriedade que eu já apaguei, essa propriedade bem aqui, olha, rapidinho. A gente ainda tem uns 2 minutos, né? 3 minutos. Ixi, 3 minutos dá para fazer muita coisa aqui, olha. Presta atenção. Essa propriedade que eu lhe falei, olha, limite de x tendendo a p de f de x igual a f de p, essa propriedade serve para funções contínuas, certo? Quando a função é contínua, ela satisfaz a isso. Então, presta atenção, quando você quer calcular o limite de uma função e você sabe que essa função é contínua no ponto, basta substituir o ponto na tua função e calcular a imagem do ponto. Lembra que no conceito inicial de limite, o que é que eu falei? Limite, a gente não interessa o que acontece com a função no ponto. O que me interessa é perto do ponto. Foi isso que eu falei? Sim ou não? Beleza. Não me interessa o que acontece com a função no ponto de fato. O que me interessa é perto do ponto. Porém, no caso de a função ser contínua, para eu calcular o limite dela, quando x tende a um ponto, basta calcular a imagem desse ponto. Por exemplo, limite de x² mais 2x, quando x tende a 1. Presta atenção. Que tipo de função é essa aqui? Polinomial. Função quadrática, função de segundo grau, não é assim? Essa função é polinomial. Todas essas funções que eu estou falando aqui para vocês, essas funções que nós já estudamos, elas são contínuas. Então, para você estudar o limite de funções contínuas em um ponto que pertence ao domínio dela, basta pegar esse ponto e substituir na função. Então, se eu quero calcular o limite de x² mais 2x quando x tende a 1, basta fazer o quê? 1² mais 2 vezes 1, que dá 3. Mas eu faço isso porque essa função é uma função polinomial e funções polinomiais são funções contínuas. Tá claro isso aí, gente? Na próxima aula a gente vai resolver bastante exercício disso, tá? Tchau. Até quarta.